Isaías capítulo 55, nós vamos ler todo esse capítulo, um capítulo curto. Diz assim a palavra do Senhor: A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, compre e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque ele o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Deus, que o Senhor, nessa manhã, esteja derramando sobre nós a Tua graça. Nos abençoa, Deus, por essa palavra, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, esse texto de Isaías capítulo 55, 1 a 13, é um texto grandioso e muito conhecido. Alguns conhecem algumas partes, alguns versículos, mas todo esse texto ele nos fala da graça do Senhor. Como Deus, ele graciosamente alcança todos os povos. Fiquei impressionado, fui a Brasília esses dias, e você imagina eu em Brasília, não falei de política, dentro do Ministério da Cidadania, não briguei com ninguém. Eu estou crescendo, viu, meu amor? Estou crescendo. E hoje é dia de eleição. Eu teria todas as razões para falar sobre feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ou algum desses textos que falam sobre política. Mas eu quero falar sobre um evento que para mim é mais importante, que é o evento que ocorre dia 30, o dia da Reforma Protestante. E o que eu queria compartilhar com os amados nessa manhã é aquela que é a grande marca da Reforma, ou é aquela característica do pensamento reformado que provocou tudo aquilo que veio após a descoberta de Martinho Lutero, a graça do Senhor. E esse texto é um texto grandioso que fala de um Deus grandioso e uma salvação igualmente grandiosa. Tanto por causa de quem salva, esse Deus misericordioso, compassivo, justo e santo, como por causa de quem é salvo, o contraste que existe entre o Salvador e quem é salvo: pecadores, sujos, desprezíveis, inúteis, profanadores e rebeldes. Quem salva é esse Deus misericordioso, e os que são salvos são desobedientes, rebeldes, e também pela maneira como quem salva aquele que vem a ser salvo. É salvo graciosamente em Cristo, sem a necessidade de obras, ritos ou pagamentos.
No Antigo Testamento havia um povo eleito, um povo escolhido, era o povo judeu. E nós não fazíamos parte desse povo. Não éramos parte do povo escolhido, mas segundo o que nós lemos em Isaías 55, nós já fazíamos parte do plano de Deus para esse povo. Essa promessa que nós lemos em Isaías capítulo 55, ela ocorre cerca de 700 anos antes de Cristo. E é uma retumbante declaração da graça do Senhor através da manifestação do seu Filho. O que hoje somos, que não seja pela graça de Deus. O que temos, o que fazemos, tudo, absolutamente tudo em nós, se deve ao fato de Deus ter sido e ser gracioso para conosco. O que restaria de bom em nós se não fosse a graça do Senhor? Nos restauraria absolutamente nada. Apenas um restolho de maus sentimentos e comportamentos pecaminosos. Perceba que ainda debaixo da graça de Deus, ainda somos pecadores. Ainda colocamos os nossos membros, os nossos olhos, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas palavras a serviço do pecado. Sem Cristo, sem a graça, nós não seremos absolutamente nada. Apenas maus sentimentos, comportamentos pecaminosos, um amontoado das piores intenções e ações reprováveis. Então, Martinho Lutero, ele descobriu a graça, a expressão máxima da graça do Senhor, quando se debruçava na leitura do Novo Testamento. E ele entendeu e cunhou, foi um daqueles, não foi ele que cunhou, nós sabemos, mas foi um daqueles que tornou possível, que tornou relevante para a igreja a chamada sola gratia, que a salvação se dá somente pela graça. Essa realidade, inclusive, faz parte de uma das músicas mais cantadas, gravadas e executadas no mundo todo. Foi uma música composta para falar da graça de Deus. Uma música em inglês chamada Amazing Grace. Em português nós temos várias versões. Sublime Graça é uma das mais conhecidas. Ou como diz no cantor no Inário para o Culto Cristão, a preciosa graça de Jesus. Ela é cantada por crentes, incrédulos, em momentos de festa, velório, casamento, batismo, em todo tipo de situação. Essa música ela se encontra presente e ela fala da graça de Deus. No Inário para o Culto Cristão, ela é a de número 314. E quem escreveu essa música foi um homem no século XVIII, um homem chamado John Newton. Não sei quem aqui já ouviu falar da história desse pastor anglicano chamado John Newton. John Newton, ele nasceu em Londres no dia de 24 de julho de 1725, era um jovem extremamente rebelde e desobediente. Ele era filho de um comandante da marinha mercante que navegava pelo mar Mediterrâneo, perdeu a mãe aos 6 anos e aos 11 anos de idade foi para o mar com o pai. Aos 19, por causa da sua rebeldia, foi obrigado a entrar em serviço em um navio de guerra, onde tão terríveis eram as condições que ele desertou. Sendo recapturado, foi rebaixado a aspirante de marinha comum. Uma vida dura, sofrida, e a seu próprio pedido, então, foi posto em um navio que fazia tráfico de escravos. E isso, então, levou à costa de Serra Leoa, onde ele mesmo acabou se tornando escravo de um comerciante, o qual abusava dele constantemente. Já em 1748, John Newton foi resgatado por um conhecido do seu pai. Por fim, John Newton se tornou capitão do seu próprio navio negreiro. Ele mesmo traficava escravos. Sua tripulação, ele era um homem tão desprezível, um homem tão ímpio, tão pérfido, tão sem caráter,
que a própria tripulação que o acompanhava o achava um pouco mais que um animal, de tão miserável que era. Em cada viagem de seu navio, eram transportados cerca de 600 escravos, homens e mulheres nas piores condições possíveis. Nesses transportes do navio negreiro, o índice de mortalidade ultrapassava 20%. Os que ficavam doentes eram lançados ainda vivos ao mar. Durante uma dessas viagens do navio de John Newton, traficando escravos, ele enfrentou uma tempestade aterradora. E ele, nesse momento, ele teve uma experiência da mão providente e graciosa de Deus, porque tudo parecia perdido. E em meio ao processo de afundamento do seu navio, ele então registrou em seu diário de bordo a exclamação: Senhor, tende piedade de nós. Logo após deixar o convés, o marinheiro que o havia substituído foi lançado ao mar, e ele mesmo teve que pilotar o navio pela tempestade. Até os fins dos seus dias, passou a observar a data do seu novo nascimento, 10 de maio de 1748, o dia da sua conversão. Pouco antes de morrer, após esse processo de grande transformação, e é interessante, ele foi um dos homens responsáveis pela libertação dos escravos na Inglaterra, juntamente com outro evangélico muito fervoroso chamado William Wilberforce. Tem um filme, inclusive, que eu recomendo, em inglês é Amazing Grace, o nome do filme, e conta a história de William Wilberforce e o quanto esses dois lutaram pela libertação dos escravos. E John Newton, pouco tempo antes de morrer, ele afirmava: minha memória quase desapareceu, mas lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Seu epitáfio, segundo as suas próprias orientações, dizia: o epitáfio é aquilo que se escreve na lápide quando a pessoa morre. E ele então orientou que se escrevesse a seguinte frase: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. E no dia 30, amados, nós comemoramos a Reforma Protestante, que nos trouxe essa relevância e importância da graça do Senhor. E eu quero nessa reflexão não necessariamente fazer referência a Isaías capítulo 55, que é um texto que nos mostra claramente como Deus graciosamente chamava os pecadores ao arrependimento, mas eu quero chamar a atenção para 4 qualidades da graça de Deus. Primeira qualidade da graça que nós encontramos nas Escrituras é que a graça é insubstituível. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo, por mais justo que possa parecer, pode ser salvo sem a graça de Deus. Tudo o que fazemos, as nossas melhores escolhas, as nossas melhores ações mais nobres, mais corretas, nós podemos agir bem até com o maior dos pecadores desse mundo. Tudo o que fazemos jamais será suficiente para salvar um pecador que seja. A nossa educação não tem poder para salvar ninguém. A nossa ética não tem condições de conduzir um pecador ao arrependimento. A nossa moral não tira ninguém do inferno. Nossas melhores intenções nunca poderão substituir a graça salvadora de Deus. A graça salvadora é insubstituível. Sem ela, qualquer um, o melhor de todos nós, está condenado eternamente ao fogo do inferno. Perceba esse nosso estado de pecaminosidade, mortos por causa dos nossos pecados. Essa é uma sentença sobre toda a humanidade. Não há ninguém que pise, que nasça, que more, que viva, que morra nesse planeta,
que esteja além dessa declaração de condenação de que todos nós estamos mortos por causa do pecado. Essa sentença ela pese sobre toda a humanidade e ela não pode ser subvertida por absolutamente nenhuma força e nenhum poder nesse mundo. Nós podemos pegar um morto, vestir um terno nesse morto, calçar-lhe os pés com um bonito sapato, colocar uma Bíblia debaixo do seu braço e ainda assim ele vai estar morto. A não ser que alguém de fora, externo, mude essa situação, nada do que ele faça, nada que o morto faça, poderá melhorar ou piorar sua situação de morte e completa alienação diante de Deus. Nada. 1000 cultos, 1 milhão de cultos, 10 milhões de orações, 50 bilhões em oferta, nada pode alterar a situação de um homem morto no pecado. Só a graça de Deus em Cristo Jesus pode mudar a situação de um pecador. E nós devemos, queridos, tomar cuidado para não substituir a graça salvífica de Deus por nossas intenções, nossas religiosidades e tradições. A educação, a moral, a ética, o trabalho, nada disso substitui a graça, porque não são capazes de permitir que qualquer pessoa passe um segundo no paraíso. Absolutamente nada. Única e exclusivamente a graça de Deus. A única maneira de tirar uma pessoa da condenação terrível ao fogo eterno é que ela seja encontrada por esse Deus gracioso, capaz de transformar mortos como nós em seus filhos. A graça é insubstituível. Nós só somos salvos por causa da graça, e sem ela é impossível que qualquer pecador alcance a salvação. Segunda qualidade da graça de Deus, a graça é implacável. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante que esse verbo seguir, no hebraico, por causa do verbo utilizado, ele significa perseguir. Bondade e misericórdia certamente me perseguirão. É como aquele pastor, ele não segue a ovelha, ele persegue a ovelha que está desgarrada. Ele não vai simplesmente ovelha no caminho errado e ele lentamente caminhando, olhando e observando aquela ovelha. Ele persegue a ovelha aonde ela estiver. Este verbo, então, ele significa que a graça de Deus, ele persegue até encontrar, até alcançar. É a graça que me encontra, não sou eu que encontro graça. Antes de ser alcançado, antes de eu sentir que eu sou alcançado, a graça já me alcançou primeiro. Ela encontra aonde você está, da maneira como você estiver. Como, por exemplo, encontrou Noé. Como encontrou Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um sacerdote idólatra envolvido em idolatria. A graça encontrou Abraão, encontrou Davi. Quem era Davi? Era uma ovelha cuidando, era um pastor cuidando da ovelha do seu pai. Encontrou Salomão, encontrou a viúva de Naim, a pecadora aos pés de Jesus, aquela mulher que foi pega em adultério. A graça do Senhor encontrou essas pessoas. Encontrou Paulo a caminho de Damasco. Quem era Paulo? Paulo procurava Jesus. Paulo estava procurando redenção, ele estava querendo matar, destruir a igreja. Ele não buscava Cristo, mas Cristo buscava Paulo. A graça caça até encontrar. A graça implacável de Deus está no Salmo 139, versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão.
Essa noite nós saímos daqui ontem, tivemos um evento com as crianças, saímos e fomos para a praia, né? E teve um momento que ficou eu e Thomas brincando lá meio no escuro, e eu encontrei um caranguejo, daqueles pequenininho, caranguejinho pequenininho. Eu disse: filho, vem aqui ver o caranguejo. E ele, claro, papai morde, né? Eu disse: não, filho, é muito pequenininho. E eu fiz aquilo que a graça de Deus faz. Eu queria pegar aquele caranguejo. O que eu fiz? Eu comecei a cercar. Espera aí, você não vai fugir não. É isso que a graça de Deus faz com a gente. Versículos 7 a 10, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Vê que o salmista quer fugir. Ele quer desaparecer. Ele não quer ser encontrado. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá, ainda que eu não queira. Ainda que eu me recuse, ainda que eu tente ir além, fora do alcance da tua graça, até lá a tua mão há de me guiar. A graça é implacável. Foi essa graça, queridos, que encontrou John Newton num barco no meio do oceano, na pior experiência de sua vida. Terceira qualidade da graça: a graça, ela é irresistível. Atos capítulo 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Eu sei, queridos, que algumas definições acerca da graça de Deus podem causar desconforto em algumas pessoas. Talvez a ideia de uma graça que seja irresistível seja uma dessas ideias que a gente tem dificuldade de compreender e aceitar. Quer dizer que todos os cristãos, aqueles que estão aqui essa noite, são frutos do chamado de Deus quando Ele graciosamente, através do seu Espírito, sobrepujando toda a desobediência, rebeldia e morte espiritual, nos concedeu a fé para crer. Como diz a palavra, a fé é um dom de Deus. E então, no meio de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade, Deus nos concede fé para crer, para acreditar. Isso é ação graciosa da parte de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 35 diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? Deus, ele pode fazer absolutamente tudo. John Piper dizia uma frase interessante: dizer que a graça é irresistível não significa dizer que uma pessoa não possa resistir ao Espírito Santo, mas que o Espírito Santo pode sobrepujar toda a resistência e tornar a sua influência irresistível. Salmo 115, versículo 3: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Somente, queridos, dessa maneira, mediante uma graça irresistível, nós poderemos alcançar a salvação. O Espírito, pela graça, sobrepujando a nossa natureza pecaminosa, a nossa rebelião, nossa morte, nossa cegueira e nos conduzindo a Deus. Somente Ele poderia fazer isso. Esse é o grande triunfo de Deus, de quem nada depende dos pecadores, depende unicamente da graça salvadora do Senhor. E uma quarta e última qualidade da graça é que a graça é insondável. Romanos capítulo 11, versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Deus tem uma maneira graciosa de trabalhar que nos é incompreensível. Se olharmos, queridos, para o que acontece com a nossa vida, nós vamos chegar à conclusão de que a maneira, a ação de Deus na nossa vida, para nós é completamente misteriosa.
Em parte porque Deus não se vê obrigado a nos revelar todas as maneiras como Ele trabalha. Deus não é obrigado a falar, a me dar explicações sobre o que Ele faz e por que Ele faz. Ele é Deus. E também porque somos tão limitados que não temos sequer condições de imaginar, de compreender a maneira como Deus trabalha. Efésios capítulo 3, versículo 10, chama isso de multiforme sabedoria. É a maneira como Deus trabalha, para nós incompreensível, misteriosa. Por isso a graça exige fé. Fé para confiar que Ele há de providenciar todas as coisas e que por mais que as coisas deem errado, segundo a minha perspectiva e a minha ótica, é que significa que um Deus gracioso ainda está no controle da minha vida. Estava vendo essa semana uma história real, aconteceu esses dias, se não foi essa semana, de uma mãe que perdeu um filho, não lembro de se 8 anos, 10 anos, alguma coisa assim, que eles iam para um passeio que o menino adorava fazer, e o menino, quando calçou o sapato, o tênis, havia um escorpião dentro daquele tênis, ele não viu, e de imediatamente levaram para o médico, e após muitos dias de muito sofrimento, a criança veio a falecer. E é interessante você ver a descrição da mãe, que eu acredito seja cristã, dizendo que ela confia em Deus, que Deus achou que fez o melhor, que Deus de fato fez aquilo que ele achava ser melhor. Como se explica para um pai, para uma mãe que perde um filho tão novo? É a graça misericordiosa, misteriosa de Deus trabalhando, que a gente não tem como explicar. Uma coisa ruim aconteceu com esse homem chamado John Newton, e foi justamente nesse momento de muita dificuldade que ele teve os olhos abertos para a graça de Deus. Eu não sei como Deus trabalha, não sei quais são os seus planos, eu sei que tem muita profetada e profecia por aí. Deus tem um propósito, Deus vai lhe dar vitória, né? Nada vai dar errado. A gente estava aqui, eu e Maurício, compartilhando uma das músicas que mais tocaram antigamente, para a direita, para a esquerda, para a frente, para por todo lado. E por todo lado, às vezes a gente só vê boleto chegando, né? E eu acho que é muito fácil, às vezes, você compartilhar determinadas situações quando você não vivencia determinadas experiências. É muito fácil falar de riqueza quando você está completamente provido em toda a circunstância. Muito fácil falar de riqueza, de prosperidade, quando você tem tudo, quando você é um cantor famoso, quando você vende muito CD, quando você vai, não é nem culto, vai na igreja, faz aquele show, né, e as pessoas cantam e dançam, e cada um sai para a sua realidade, muitas vezes miserável, cheia de dificuldade. Canta aquela música que deveria ser uma música de adoração e vão para casa completamente vazios, achando que de fato Deus ele tem responsabilidade de enriquecer e tornar próspera absolutamente todas as pessoas. E não entendem que Deus ele tem uma maneira misteriosa de trabalhar, ele trabalha com cada um de nós de maneira completamente diferente. E eu não sei porque ele permite que nós passemos por determinadas dificuldades. Porque o ímpio prospera e o justo, o pobre, ele fica sempre vivenciando as suas dificuldades. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, e por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A minha segurança, então, olhando para essa graça insondável, essa confiança de que Deus está trabalhando da maneira como Ele deve trabalhar. Minha segurança não está nas circunstâncias, no que possuo, em pecadores como eu ou minhas certezas religiosas. A minha segurança deve ser: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aquele dia se refere à salvação eterna, após a nossa morte, o nosso encontro com o Senhor. Nós devemos confiar na graça insondável de Deus. Eu queria então, queridos, fazer 4 aplicações
após nós tratarmos sobre essas 4 características da graça de Deus. Como devemos nos portar diante de tão grande graça? A primeira eu acho que é bem óbvio: gratidão. Ser alvo da graça salvadora deve produzir em nós adoração. Então a gente adora quando a graça de Deus para nós significa padecer, e a gente adora. Quando a graça de Deus para nós significa sofrer, nós adoramos. Quando a graça de Deus para nós significa estar vivenciando uma situação de dificuldade financeira, nós adoramos ao Senhor. Em tudo nós adoramos, porque a graça salvadora deve produzir em nós gratidão. Efésios capítulo 1, 4-6 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da glória da sua graça. Aqueles que entendem, que compreendem o valor da graça, vivem em adoração, mesmo quando os dias são difíceis. Segunda maneira como devemos nos portar é com segurança. A graça me faz caminhar, andar e viver seguro, porque a salvação não depende de mim, mas depende de Cristo. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se não vem de mim, se vem de Deus, eu não preciso me preocupar. A graça salvadora do Senhor não é uma atividade humana, mas é ação do Senhor em favor dos pecadores. Então eu preciso ter segurança. Terceiro, empatia. Se eu sou alvo da graça, eu também sou alvo da graça, assim como outros pecadores são alvos da graça. Não há ninguém perfeito na igreja. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça do Senhor. Então não há por que eu ter menosprezo e desprezo pelos crentes ou pelos ímpios, porque todos nós somos salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, absolutamente todos. Então eu devo ser empático àqueles pecadores que ainda estão afastados e ausentes da presença do Senhor, porque também são alvos da graça, da misericórdia e compaixão de Deus. Alguém disse uma frase muito interessante: o que é o Evangelho? E ele respondia da seguinte maneira: Evangelho é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Mas todos são mendigos. E quarta e última postura que nós devemos ter diante disso é conversão. Primeira, conversão de crente. Crente também precisa se converter, porque não é só ímpio que anda em mau caminho, não é só ímpio que peca, não é só ímpio que desobedece. Tiago capítulo 5, 19 e 20 diz: meus irmãos, se alguém entre vocês, ele não está falando se é alguém do mundo, se é alguém no bar, se é alguém no cabaré, ele está falando se é alguém na igreja, ele não está falando se é alguém daquela família bebendo no bar e se embriagar. Ele está falando se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Crente também precisa se converter. Crente também precisa se converter. E a graça do Senhor conduz crentes ao arrependimento, à mudança de vida. Mas também conversão de incrédulo.
Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação somente pela graça do Senhor. Tudo isso por causa da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei, Lúcia, é possível passar o vídeo? Vamos tentar? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind. Você sabia que a capelania escolar Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.